E aí, beleza? No filme de hoje, vamos conhecer a história de um paciente de um hospital psiquiátrico que descobre ter poderes mentais e usa eles para satisfazer seus desejos ocultos com as enfermeiras. Pega uma pipoquinha que o bicho vai pegar nesse recap safado. Em uma clínica psiquiátrica, uma enfermeira entra em um quarto escuro e começa a tirar fotos dos segredos ali escondidos. De repente, uma sombra se move atrás dela e uma pessoa misteriosa a apunhala no olho com uma seringa. Em seguida, a pessoa injeta um líquido verde na enfermeira, matando-a e fazendo seus olhos mudarem de cor. O corpo dela é arrastado para longe. Algum tempo depois, o Dr. Sebastian, da clínica, tem uma reunião com o diretor do instituto porque sua pesquisa não tem mostrado progresso. Sebastian jura que está quase terminando, mas o diretor diz para ele apresentar resultados em breve ou perderá os fundos. Mais tarde naquele dia, Kathy chega à clínica para uma entrevista de emprego. A rigorosa matrona Cassidy não se impressiona com seu currículo, e Sebastian faz algumas perguntas para verificar seu conhecimento. Depois que Kathy responde corretamente e promete que nunca dirá ao médico como fazer seu trabalho, ela é contratada. Kathy recebe um uniforme e a colega enfermeira Paula lhe diz que a enfermeira anterior não durou muito. Paula dá um tour pelo lugar e revela que Cassidy é filha de Sebastian. Ela era casada, mas seu marido se suicidou. Paula também avisa que o laboratório de Sebastian é proibido. Em seguida, Kathy é levada ao segundo andar, onde estão todos os pacientes em coma, que nunca recebem visitas. Kathy nota que eles parecem muito doentes e se assusta quando um paciente se mexe de repente, mas é apenas uma reação muscular involuntária. Depois que Paula é chamada ao escritório de Cassie, Kathy vagueia sozinha e encontra um paciente em coma no quarto 15. Diferente dos outros, ele parece muito saudável e está de olhos abertos. Quando Paula retorna, ela explica que o nome dele é Patrick e que ele parece melhor porque é o projeto especial de Sebastian. Kathy se inclina para dizer olá, e Patrick cospe nela, mas novamente Paula explica que é uma reação involuntária. Mais tarde, Kathy ouve um barulho estranho e percebe um homem passando, então ela corre para pará-lo. Quando ele se vira, revela um rosto muito marcado. Paula aparece e diz a Kathy para deixá-lo ir, explicando que é o Sr. Fraser, e ele tem permissão para andar por aí. Ele sobreviveu a uma explosão elétrica, e Sebastian o tirou do coma. Paula leva Kathy ao quarto de Fraser para mostrar a coleção de relógios dele, que fez o barulho estranho que Kathy ouviu. Todos os dias às 7 da noite, Fraser opera um farol próximo, ideia de Sebastian para ajudar o homem a manter o foco. Quando Kathy vai para casa, ela recebe uma ligação de seu ex e a ignora. De repente, ela se assusta com alguém na porta, mas é apenas Paula vindo buscá-la para beber. No bar, elas encontram um psiquiatra chamado Brian, que tem um programa de rádio. Kathy rapidamente se interessa por ele. No dia seguinte, um dos pacientes em coma morre e Kathy deve levá-lo ao necrotério. Então, ela usa o elevador. Para seu choque, o paciente começa a respirar e de repente tenta estrangulá-la. Enquanto Kathy luta para se libertar, ela acidentalmente aperta o botão do elevador, fazendo-o parar. Com dificuldade, ela consegue alcançar o botão e fazer o elevador funcionar novamente antes de finalmente remover a mão do seu pescoço. Quando chegam ao necrotério, ela diz a Sebastian que o paciente está vivo e o médico não se surpreende. Apenas diz para ela mandá-lo de volta e encontrá-lo no quarto 15. Antes de entrar no quarto, Sebastian explica os detalhes do experimento, lembrando Kathy de obedecer suas instruções, não importando o que aconteça. Então, Sebastian dá uma injeção em Patrick e continua cutucando seu corpo para estimular a atividade cerebral, mas nada acontece. Quando termina, ele diz a Kathy para limpar tudo. Enquanto trabalha, Kathy fala com Patrick por hábito, e Sebastian a repreende por isso. Algum tempo depois, Kathy traz uma planta para alegrar o quarto de Patrick, e Paula diz que é inútil porque as plantas nunca duram na clínica. No entanto, conforme os dias passam, a planta floresce lindamente. Um dia, enquanto estão trocando os lençóis de Patrick, Paula insiste que Kathy deve sair com Brian, e a grade da cama quase prende seus dedos, mas elas culpam a cama por estar quebrada. Kathy também recebe outra ligação do ex, mas a ignora quando ouve Patrick cuspir. Ela decide tentar falar com ele, apenas para ser ouvida por Cassidy, que a repreende por isso. Suas mãos tremem enquanto fala, e ela acaba derrubando as coisas da bandeja que está segurando. Durante o fim de semana, Kathy encontra Brian em um museu. Ela pede sua opinião profissional sobre a consciência dos pacientes em coma, mas Brian acha que os espasmos involuntários são insignificantes. Enquanto ele fala, recebe uma ligação de um número desconhecido, mas não consegue atender a tempo. Brian então convida Kathy para tomar um café, e quando ela aceita,
Brian cospe nela. Uma Cat enojada vai embora enquanto Brian fica confuso com o que aconteceu. Alguns dias depois, enquanto os relógios de Fraser tocam, Cat passa por um paciente que está sentado. No entanto, quando ela entra no quarto para verificar, o paciente está deitado normalmente. Enquanto a luz pisca, Cat olha mais de perto apenas para se assustar com uma aparição atrás dela e derrubar sua bandeja. Ela não encontra nada atrás de si e prossegue para pegar a bandeja, apenas para ver o reflexo da aparição nela. Mas quando ela se vira, não há nada novamente. Na próxima vez que vê um reflexo estranho, é apenas Fraser andando por aí. À noite, Brian visita Cat em sua casa e pede desculpas pelo que fez, confessando que não se lembra do momento. Eles acabam jantando juntos, mas são interrompidos pela chegada do ex de Cat, Ed. Ele se recusa a ir embora quando Cat pede, mas não tem escolha quando Brian vem em sua defesa. Muito chateada para continuar o encontro, Cat pede para Brian ir embora também, e Brian insiste em ficar para protegê-la. De repente, sua mão começa a tremer e o copo que ele está segurando explode, fazendo sua mão sangrar. Depois que Cat leva Brian ao hospital, ela volta ao carro e sua mão é sacudida pela porta. Mais tarde naquela noite, Brian volta para a casa de Cat e eles acabam fazendo sexo. No meio da paixão, Kathy fica chocada ao ver Brian se transformar em Patrick, que começa a apodrecer. Cat grita e o soca no estômago antes de finalmente acordar. Brian está dormindo ao lado dela, mas quando ele se vira, é Patrick novamente. Apenas para Cat perceber que isso também é um sonho e que ela está realmente sozinha. No dia seguinte, Cat vai ao trabalho e verifica Patrick. Quando se lembra do sonho, o vidro da janela se quebra, machucando a planta. Na próxima vez que Sebastian faz alguns testes em Patrick, ele queima sua mão para forçar uma reação, mas novamente nada acontece. Quando Cat vem para limpá-lo, Patrick cospe nela e ela percebe que ele está chorando. Ela se pergunta se ele pode sentir dor, e Patrick cospe novamente, fazendo-a perceber que ele está se comunicando. Cuspir uma vez é sim, 2 vezes é não. Cat começa a fazer perguntas e descobre que Patrick pode ouvi-la. Ele também pode sentir sua mão tocando seu corpo. Enquanto Cat toca diferentes partes do corpo para testar o quanto Patrick pode sentir, ela olha para sua virilha e se prepara para um toque sujo, apenas para Cassidy pegá-la no flagra. Cat tenta explicar que Patrick está se comunicando, mas Cassidy descarta sua alegação e diz para ela parar de se comportar assim, mencionando que todos os pacientes estariam melhor mortos. Nesse momento, Sebastian chega e pede para Cat mostrar a descoberta dela, mas quando Kathy tenta se comunicar com Patrick novamente, não há reação. Decepcionado, Sebastian pega um sapo do escritório, mata-o com uma facada no cérebro e depois o faz se mover eletrocutando-o. Isso é para ensinar Kathy que reações musculares involuntárias não significam nada. À noite, Cassidy tenta entrar no quarto de Patrick, mas seus olhos de repente mudam e a porta se fecha sozinha. Patrick tem poderes psíquicos, que ele usa no computador do quarto para seguir Cat nas redes sociais. No dia seguinte, Sebastian faz os testes em Patrick novamente, e depois pede para Cat transcrever as notas que ele gravou. Quando Cat fica sozinha, ela pergunta a Patrick por que ele não reagiu na frente de Sebastian, e a palavra segredo aparece 3 vezes. Nesse momento, Paula chega para pedir ajuda a Cat, e as palavras desaparecem. Na próxima vez que Sebastian faz seus testes em Patrick, ele usa um dispositivo para eletrocutá-lo na cabeça. Cat protesta imediatamente porque vê isso como desumano, mas Sebastian a lembra de ficar em seu lugar porque ele é o chefe. No final, esse método também não obtém uma reação de Patrick. Algum tempo depois, Kathy visita Ed, e eles concordam em tentar um relacionamento novamente. Na clínica, Patrick usa seus poderes para buscar o número de Ed na internet e ligar para ele. Assim que Ed vê as palavras número desconhecido na tela, Patrick assume o controle de sua mente e o força a queimar as mãos no fogão. Kathy o ajuda a sair desse transe e o leva ao hospital, onde o médico informa que as mãos de Ed não têm mais nervos. Mais tarde, no trabalho, Kathy visita Patrick, que começa a se comunicar digitando no computador. Ele assegura que ainda pode ouvi-la, mas se recusa a compartilhar seu segredo com Sebastian. Quando Kathy chega em casa, ela tenta pesquisar sobre poderes psíquicos, mas a internet diz que não são reais. Ela decide voltar à clínica e falar com Patrick, que explica que sempre esteve acordado. Ele só mostra seus poderes para ela porque ela lhe mostrou compreensão e gentileza. Paul a encontra no quarto, mas as palavras desaparecem da tela antes que ela possa vê-las.
No dia seguinte, Cassie visita Ed no hospital e ele explica que não se lembra de nada do incidente, que os médicos atribuem a uma condição subjacente. À tarde, Sebastian eletrocuta Patrick novamente. Depois que ele sai, Cat diz a Patrick que quer ajudá-lo, mas ele responde que não precisa de ajuda e que precisa do médico. Em seguida, Cat diz a Sebastian que, a esse ritmo, Patrick morrerá, mas ele a ignora. À noite, Kathy pesquisa o acidente de Patrick, mas não encontra resultados online. Ela conta a Brian sobre os procedimentos antiéticos de Sebastian e ele concorda em ajudar usando seus recursos de repórter. No dia seguinte, Patrick diz a Kathy que não está se escondendo, mas que está observando-a para aprender mais sobre ela e protegê-la. Momentos depois, Sebastian repreende Kathy por espalhar boatos ruins sobre ele, já que Brian tem feito perguntas invasivas. Alguns dias depois, Kathy está conversando com Patrick quando Fraser liga o farol, fazendo a conexão de Patrick cair por alguns segundos. Quando ele volta, Patrick insiste que não precisa de ajuda e abre a porta para Kathy sair. Enquanto isso, Sebastian recebe uma mensagem de voz do diretor dizendo que a diretoria convocou uma reunião de emergência por causa dos boatos ruins. Então, Sebastian precisa apresentar resultados imediatamente ou a clínica será fechada. Ao mesmo tempo, Brian está dirigindo fora da cidade e tenta ligar para Kathy. De repente, seu telefone começa a esquentar e ele o deixa cair, apenas para o dispositivo derreter o banco do passageiro. Então, o carro começa a acelerar sozinho e Brian não consegue controlá-lo. Depois que o carro passa por uma cerca, ele para na beira de um penhasco. Então Brian tenta soltar o cinto de segurança para sair. No entanto, o cinto de segurança continua se contraindo e então se aperta ao redor de seu corpo para mantê-lo no lugar. Brian grita enquanto o carro se move novamente e cai do penhasco. No dia seguinte, Cat perde a paciência ao ver Sebastian eletrocutando Patrick novamente e desliga a máquina de choque. Então Sebastian ordena que ela saia usando palavras rudes. Em seguida, ele diz a Patrick que está se aproximando de seu objetivo e que fará ele se arrepender de se esconder. Eventualmente, o experimento de Sebastian faz Patrick parar de respirar. Então Paula corre para fazer RCP, enquanto Cat lhe dá uma injeção de adrenalina. Patrick é reanimado, mas Cassidy expulsa as duas enfermeiras do quarto. Então, Cassidy diz a seu pai que Sebastian foi enviado para puni-los, mas Sebastian diz que é na verdade o legado deles e se recusa a parar. Enquanto isso, Kathy encontra Fraser tossindo e com dificuldade para respirar. Ela tenta abrir sua boca, mas ele continua mordendo-a, então ela usa um bastão em vez disso. Fraser se acalma e olha para o rádio, que muda de canal sozinho e para em uma transmissão anunciando a morte de Brian. Furiosa, Kathy corre para acusar Sebastian de matar Brian, então Sebastian a demite. Kathy sai correndo e entra em seu carro, onde se assusta ao ver Fraser no espelho. Ele diz que se ela for embora, será culpa dela. Mas Kathy vai embora, de qualquer maneira. Na clínica, Cassidy pega uma seringa especial, revelando que ela foi quem matou a última enfermeira. Mais tarde, ela visita Kathy e diz para ela nunca mais voltar à clínica porque seu pai é perigoso. Antes de sair, ela dá a Kathy uma pasta com os registros de Patrick. Kathy lê tudo e descobre que Patrick tinha uma relação obsessiva com sua mãe. Ele também matou 2 pessoas e tentou se suicidar. De volta a Cassidy, ela retorna à clínica e inventa uma história sobre um paciente de emergência para fazer Sebastian e Paula saírem. Então, ela vai ao quarto 15 e tenta esfaquear Patrick com uma tesoura, mas Patrick usa seu poder para fazê-la deixá-la cair. Em casa, Cat está tomando banho quando junta todas as pistas, finalmente percebendo que Patrick tem controlado os homens em sua vida e causado todos os incidentes estranhos. Ela tenta ligar para Ed para avisá-lo, mas cai na caixa postal, então ela apenas diz para ele correr. Então, ela olha no espelho e vê as palavras "Você é minha" aparecerem. Cat grita que nunca será de Patrick e o chama de criança patética, fazendo as palavras desaparecerem e o espelho explodir, empurrando Cassie para trás. O incidente é gravado pela caixa postal e Ed ouve tudo, mas quando tenta ligar para ela, ela não atende. Ela está ocupada removendo todos os cacos de vidro de seu corpo sangrando. Assim que se recupera, ela corre para o carro e vê Patrick no espelho, mas ela dirige mesmo assim. Na clínica, Cassidy vai ao laboratório para tentar desligar a energia, com a intenção de acabar com o suporte vital de Patrick. Patrick começa a jogar objetos nela com seus poderes e, depois que ela os desvia, uma série de cacos de vidro a atacam. Eles não causam muito dano, e Cassidy continua. Então, Patrick lança um monte de bisturis nas costas dela e a atinge com a porta. Isso ainda não é suficiente para pará-la, e Cassidy alcança a rede elétrica. Apenas para Patrick,
usá-la para eletrocutá-la. Enquanto Cassidy morre lentamente, Patrick tem um flashback. Ele se lembra de espionar sua mãe e o namorado dela fazendo sexo. Então sua mãe o esbofeteou por isso e o chamou de pervertido. Ela até mostrou os seios e o provocou com isso antes de bater a porta. Naquele momento, Sebastian volta e entra no laboratório, apenas para Patrick fechar e trancar a porta. Então Ed chega e é recebido por Paula, cujos movimentos robóticos e falta de fala mostram que ela está sendo controlada por Patrick. Ela guia Ed para outro quarto e abre o grande freezer, onde empurra Ed e o tranca lá dentro. Logo, Cat também chega e a porta a eletrocuta quando ela a toca, empurrando-a para trás. Ela tenta novamente e entra, encontrando Paula vagando. Cat tenta segui-la e acaba na enfermaria principal, onde ouve um paciente sussurrar que Patrick quer que ela continue tocando. O paciente dá uma cabeçada nela quando se senta de repente, fazendo-a cair. Paula a observa por um segundo antes de sair, e quando Cat se levanta, todos os pacientes se sentam para repetir que Patrick quer transar com ela. Cat grita para eles calarem a boca e corre atrás de Paula, que a empurra com uma onda de telecinese. Então o elevador se abre e Paula fica na beira. Então Cat implora a Patrick para deixá-la ir. Paula acorda e cai até o fundo, mas sobrevive apenas com ossos quebrados. Infelizmente, Patrick solta o elevador e a esmaga até a morte. Uma Cat devastada corre para o quarto 15, mas não consegue abrir a porta. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de texto de Patrick dizendo "Eu te amo", mas ela o rejeita e se pergunta se esse é o mesmo amor que ele tinha por sua mãe. Patrick tem outro flashback, revelando que estava tão bravo com sua mãe que a eletrocutou e ao namorado dela enquanto faziam sexo na banheira, jogando uma torradeira na água. No presente, Patrick diz a Cat que escondeu Ed e a convida para brincar de esconde-esconde. Cat procura desesperadamente por Ed e Patrick envia mensagens de texto com palavras como frio e quente para guiá-la até o local certo. Eventualmente, Cat chega ao laboratório, onde fica horrorizada ao encontrar corpos mutilados e uma Cassidy morta. Sebastian também está lá, comendo um sapo cru, dizendo que Patrick o fez fazer isso. Nesse momento, Patrick abre a porta e Sebastian escapa, mas a porta se fecha novamente antes que Cat possa sair. Sebastian tenta dar uma injeção mortal em Patrick, mas Patrick o faz deixar cair a seringa. Então Sebastian tenta pegar a máquina de eletrochoque, apenas para ela explodir em seu rosto antes de Patrick empurrá-lo para fora da sala e fechar a porta. Sebastian bate em uma parede antes de Patrick colocar fones de ouvido nele, tocando a música favorita de Sebastian antes de colocar o dispositivo de eletrochoque em suas mãos para começar a fritar seu cérebro. Fraser aparece para ajudar, mas antes que ele possa desligar a máquina, ele ouve os relógios e corre para ligar o farol, deixando Sebastian morrer. Finalmente, o laboratório se abre e Cat sai correndo para continuar procurando por Ed, finalmente encontrando-o no freezer. Cat não consegue abrir a porta e observa uma enfermeira morta aparecer atrás de Ed e começar a estrangulá-lo. Patrick envia uma mensagem de texto para Cat, dizendo que ela deve se juntar a ele se quiser salvar Ed. Cat corre para o quarto 15 e Patrick lhe dá a seringa de Sebastian, pedindo novamente para ela se juntar a ele. O som dos relógios a lembra que o farol desativa os poderes de Patrick por alguns segundos. Então Cat finge que vai se juntar a ele e o beija. Enquanto Patrick se lembra de afogar sua mãe na banheira, o farol é ligado e Cat o apunhala com a seringa. A seringa explode e uma poderosa energia empurra Cat para trás, enquanto faz vários objetos flutuarem. Então a energia retorna ao corpo de Patrick e o mata, fazendo a enfermeira morta cair e soltar Ed, que corre para se reunir com Kathy. Um flashback revela que Patrick chorou depois de matar sua mãe, e a culpa o fez tocar a torradeira para se suicidar. No presente, o corpo de Patrick de repente voa pela janela e cai em uma estaca de cerca, fazendo com que ele finalmente feche os olhos. Algum tempo depois, Cat começa a trabalhar em uma nova clínica, onde faz experiências nos corpos de Patrick, Cassidy e Sebastian. Quando a eletrocução começa, ela acorda em casa com Ed, apenas para a janela fechar sozinha. E assim termina esse filme maravilhoso. Agora me conta o que você achou nos comentários. E depois, aproveita e já clica no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Até mais e um beijo respeitoso na sua bundinha.